O programa a seguir é uma produção independente. A responsabilidade é inteiramente de seus idealizadores. Agora na TV, Ondas Play. Assuntos variados dentro da ótica cristã e no campo emocional, gerando reflexões em busca de uma vida mais equilibrada. Programa Encontros que Transformam. Apresentação: Pastor Eldon Matos. Realização: Igreja Evangélica Ministério Aliança com Deus em Itaipuaçu, Maricá, Rio de Janeiro. Olá, boa noite, graça e paz a todos, espero que estejam todos bem. Estamos aqui reunidos para mais um programa Encontros que Transformam. E é isso, mais uma vez aqui com meu irmão, amigo Wallace Aragão. Estamos aí para mais um programa. É um sócio aqui do nosso, do nosso programa aqui. Já virando sócio, já estou me sentindo sócio do programa. Sócio, isso aí. Estou na companhia aqui também do meu irmão William e o meu irmão, que eu esqueci o nome. Guilherme, olha, tem 4 hoje aqui com a gente. E para discutir esse assunto aí interessante, a gente sai um pouco aí dessa ótica aí da saúde mental, mas para cuidar do bem-estar. E eu entendo como bem-estar, como alcançar um bem-estar pessoal, um bem-estar do ser humano, assim, essa questão também de família. Se você está bem na família, se você está bem financeiramente, se você está bem com o seu Deus, cara, você está bem mentalmente, você está bem espiritualmente, você está com a cabeça boa. Eu entendo desse jeito também. Então, a gente vai falar sobre esse assunto, né, o papel do homem no casamento, segundo a palavra de Deus. Né? Nós temos aí uma audiência de uma maioria evangélica, uma maioria cristã. Eu creio que vai ser um assunto assim, muito legal, muito bom. Espero que todos participem. Eu vou deixar aí o nosso telefone, que é o 995327705. Tá? Você pode participar. Você entra lá agora na TV Ondas Play, www.tvondasplay.com.br, e vai entrar lá, vai estar o WhatsApp lá embaixo, tá? Vou repetir de novo o WhatsApp, 995327705, tá bom? Esse é o número aqui da TV Ondas Play. E se você tem uma TV Samsung Smart TV, você pode entrar pela... Aí eu vou precisar da ajuda aí do meu irmão William, tá? Mas se você tiver aquele dispositivo chamado Roku, você vai ter isso, né, aí. A TV Ondas Play. Você pode também baixar na Soul TV também, no canal 93. Né? Você também pode ter no Amazon Fire Stick TV, se você tiver também um aparelhinho, que isso agora aí. Também está em 4K. Você pode também, tá lá no nosso site também uma notícia, né, que você pode comprar com desconto a sua Amazon Fire Stick TV com 4K, né, com um descontinho especial para você. Isso aí. Né, para você consegue já ter o acesso da TV Ondas Play. Logo de cara, é só você baixar o aplicativo de graça, você consegue assistir a nossa programação ao vivo. Isso aí, gente. Não somente o programa Encontros que Transformam, mas toda a grade de programação da TV Ondas Play. Exatamente. E não não esquecendo também, você pode acessar o nosso site tvondasplay.com.br. Lá você pode deixar o seu comentário. Você também pode ter o acesso ao nosso WhatsApp, né, que também está aqui com a gente, se você quiser adicionar também, 21 995327705. E é isso, gente. Isso aí. Participem, deixem suas opiniões. Se você for uma varoa, uma mulher de Deus, estiver vendo o programa, olha, deixe também sua opinião, muito importante. Demais. Pode sentar o sarrafo. Pode meter bronca também. Se você achar que a gente está puxando a sardinha para o nosso lado, para o dos homens, você pode falar, você que é mulher. Minha esposa, se estiver assistindo, também pode falar. A minha, com certeza, daqui a pouco ela vai falar. A madeira. Com certeza ela vai falar que a gente está protegendo, que a gente está passando a mão, está defendendo o nosso lado aqui. Mas não é nada disso. A gente está falando aqui sobre a palavra de Deus, sobre as coisas do reino. E a nossa intenção aqui, gente, é o bem-estar. É fazer a coisa direita e segundo a palavra de Deus, o que significa ser um homem de Deus segundo a palavra. Né? Então, assim, participe aí, manda sua opinião, manda seu testemunho e que seja aí um programa bom, um programa abençoado. Eu sou pastor, meu nome é Eldo, tá? Eu faço parte de uma comunidade, de uma igreja evangélica, está aqui, a logomarca está aqui, não, está aqui. Está do outro lado, está aqui. Está aqui, Ministério Aliança com Deus em Itaipuaçu, lá na Rua 90, esquina com 120, fica ao lado de um campo de futebol, uma praça grande que está em obra.
Tá? Se você quiser nos visitar, nossos cultos são às quartas-feiras às 7 horas, temos escola dominical aos domingos às 9 da manhã e o nosso culto à noite de louvor e adoração às 7 horas. Então, faça-nos uma visita. Então é isso, Wallace. Vamos começar então? Vamos lá. Qual o papel do homem no casamento? Para a gente começar a falar do papel do homem no casamento, a gente precisa voltar lá atrás, né? Dos primórdios. Lá em Gênesis. Adão, Eva. Exatamente. A gente precisa voltar lá atrás porque o plano inicial de Deus, no meu ponto de vista, era a família. Isso aí. Constituir a família seria fazer o plano original dar certo. Então, lá em Gênesis, no capítulo 2, ele já começa mostrando isso pra gente. Quando ele percebe que não seria bom que o homem ficasse só. Ele cria o céu, ele cria a terra, ele dá limite às águas, ele cria as aves, os animais, as plantas, cria tudo e coloca Adão ali, naquele paraíso. Mas ainda Mas assim, falta alguma coisa. ele vendo que tá tudo completinho, ainda falta alguma coisa para Adão ser feliz. E ele cria uma ajudadora. Ele não cria uma empregada doméstica. Não cria uma mulher submissa. Assim, submissa no sentido de ficar... De se sujeitar a tudo, de ser exatamente. um capacho para Adão. Isso aí. Mas ele cria uma ajudadora fiel. Isso aí. Então, eu hoje, analisando a ótica da palavra, eu entendo que Deus nos dá a nossa esposa como nossa ajudadora. Quando a gente fala em submissão, eu entendo essa submissão, eu dividindo a palavra, como uma missão um pouco menor do que a missão que nós temos. Sabe? Então, a gente tem que parar com esse negócio de achar que, como eu já ouvi alguns colegas falando, minha esposa é a empregada mais barata que eu podia achar para contratar. Isso é machismo, né, cara? Isso é um absurdo. Isso é machismo. Isso é ilógico. Isso não faz sentido nenhum quando eu me coloco num papel de homem cristão. Quando eu me coloco no papel de homem de Deus. Ou simplesmente quando eu não sou cristão, mas eu quero fazer o meu papel de marido. Entender que a minha esposa é a minha ajudadora. Então, durante algumas pesquisas que eu fui fazendo, e hoje eu entendo que ler a Bíblia não é só abrir um livro como eu abriria qualquer outro livro qualquer. Eu preciso de um entendimento, e esse entendimento só me é dado pelo Espírito Santo de Deus. Então, hoje, quem quiser ler a Bíblia, um conselho que eu posso dar: não façam cursos pela internet, não busquem só os seminários teológicos, mas busquem, acima de tudo, o Espírito Santo de Deus presente ao seu lado, para você conseguir entender o que Deus tem ali para colocar no seu caminho. E foi assim que eu tentei entender qual seria o meu papel. Já tive um relacionamento, passei por um outro relacionamento conturbado, onde eu tinha essa visão da submissão da mulher à minha autoridade, que achava que o meu papel era só mandar, porque eu sempre entendi que cabia a minha provisão na casa, mas eu não me comportava como alguém que poderia exigir essa submissão. Isso aí. Eu não enxergava minha mulher como minha simples ajudadora, como minha ajudadora fiel. E em algumas conversas, quando a gente começa, até no meio cristão, falar sobre casamento, a gente começa a ver alguns irmãos em Cristo jogar toda essa culpa da expulsão do homem do paraíso na conta de Eva. Na mulher. Foi Eva que errou, porque Eva não deveria ter pego o fruto, porque Eva não deveria ter oferecido o fruto a Adão, porque Eva não deveria ter ouvido a serpente. Mas e o papel de Adão naquele momento ali? Por que no momento que Eva chegou para oferecer o fruto a Adão, Adão não questionou? Já que a ele tinha sido dada a sabedoria. Onde foi parar a sabedoria de Adão naquele momento? Adão, ele simplesmente quebra um relacionamento que ele tinha um relacionamento íntimo que ele tinha constituído com Deus. Deus visitava Adão todos os dias e procurava por ele. Isso aí. E naquele momento em que ele come um fruto que Deus já havia ordenado a ele que não fizesse, ele quebra esse relacionamento. E quando Deus o procura, o papel dele é se esconder.
ele esquece aquela intimidade que ele tinha com Deus. E quando Deus questiona a ele se ele havia comido o fruto, qual foi o papel de Adão? A mulher que o senhor me deu, foi a culpada. Pô, Joga tudo na conta dela. Não, ele não joga nem na conta dela, não. Ele joga na conta de Deus. A mulher Porque foi a mulher que o Senhor me deu. Isso aí. Foi a mulher que o Verdade, Senhor me verdade. deu. Ele não tem nem, ele não vira nem falar assim, ó, foi Eva que me deu a fruta, não. Ele fala, foi a mulher que o Senhor me deu. E isso é um comportamento que vem se perpetuando durante todos esses anos. O homem, quando ele erra, ele não reconhece o erro cometido por ele. Ele pura e simplesmente utiliza de uma frase que apareceu até no desenho dos Simpsons outro dia, o Homer falando, a culpa é minha, eu boto em quem eu quero. Então ele constituiu esse hábito de pegar a culpa e atribuir Isso aí. sempre a culpa aos outros. Interessante, Wallace, essa questão sua do... Eu sempre... É uma questão assim, a palavra de Deus é fantástica, né? E a gente tem que estar atento aos detalhes. Você falou que Deus ele vinha toda a viração do dia, que era a parte da tardinha, conversar com Adão e Eva, era um encontro íntimo. Cara, a gente imagina aqui o que eles conversavam, né? Então, aquela coisa toda que vem na nossa cabeça, eu gosto de imaginar essas coisas. E quando Adão e Eva pecam, eles se escondem. E quando Deus aparece, ele procura. Não é que Deus não sabe onde que eles estão. Isso que é interessante, porque Deus está em todos os lugares e sabe, não adianta se esconder. Então, de repente, eles se esconderam atrás de uma pedra, atrás de uma árvore. Diz a palavra que eles colocaram folha, ficaram com vergonha de estarem nus. Então, onde vocês estão? É a pergunta de Jesus. Onde estão vocês? Mas não é querendo saber atrás de que árvore, atrás de que moita, atrás de que monte. Não. Onde está o coração de vocês? Eu vou até mais longe. Onde está a minha criação, a original? Não essa aí que pecou. Onde está o Adão e Eva que eu criei? Que tinha intimidade Que tinha intimidade comigo e agora eu vim buscar vocês, cadê vocês? Então isso é muito interessante, porque aí começa a questão do pecado original, né? Que a gente carrega até hoje, a questão do pecado original. Onde estão aqueles seres humanos perfeitos que eu criei? E aí foi o que você falou aí Adão, muito malandramente... Joga a culpa em Deus. Nossa, foi o que o senhor me O senhor deu que aí. me ó. deu isso aqui. Esse presente quebrado aqui foi o senhor que me deu. Não foi eu que tenho culpa, A não. culpa não é minha. Mas eu caí eu não tenho nessa. que- né? O senhor me deu, o senhor falou que eu tinha que cuidar. Pois é. E a partir daí começa o primeiro casamento de fato, né? Quando eles são, pelo menos eu enxergo por essa ótica, que quando eles são expulsos, tem toda aquela questão do, para quem acha que Deus é só amor, como é pregado hoje, Deus também tem seus momentos de ira e de fúria. E ele resolve castigar Adão e Eva, né? Então ele, a partir daquele momento ali, ele aumenta as dores do parto, Isso aí. ele coloca a serpente como inimiga da mulher, Tem ele que já, trabalhar. ele já coloca o homem para trabalhar. Ó, meu irmão, você quer comida? A partir de hoje você vai se alimentar do teu suor. Se você não trabalhar, a terra vai ser infértil, vai parar de nascer tudo que eu coloquei ali, você vai ter que caçar, se vira aí. Você vai ter que fazer o seu papel. Então, e a partir daí surge aquele versículo que muitas vezes são utilizados em casamentos, e juntar-se-á o homem deixará pai e mãe, juntar-se-á a sua mulher, e Isso aí. serão apenas uma só Apenas carne. uma só carne, isso aí. Mas essa uma só carne já existiu a partir do momento que Deus dá o sono a Adão, retira dele a costela e cria para ele essa ajudadora fiel. É isso aí. Então, no momento que eles saem do paraíso, algumas coisas do plano original começam... Eu não vou dizer que começam a se mostrar defeituosas. O homem começa a se mostrar de uma natureza pecaminosa ao ponto dele destruir a família. Ele começa a destruir a família. Ele, quando ele não tem a sabedoria para direcionar a sua mulher, acaba recaindo sobre os seus filhos a Isso aí. escolha e consequência dos atos que ele praticou. Se ele não toma essa postura que Deus deu para ele originalmente, de ser o líder, de ser o sacerdote, a coisa começa a desandar. E o plano original de Deus começa Começa a dar uma meia a desviada. dar uma desvirtuada, isso aí. E aí vem o problema de Abel e Caim. Daí vem uma série de problemas. Só que eu enxergo um pouquinho mais longe, pastor. Eu comecei a enxergar que desde o começo existe um plano de Satanás
para poder sabotar a criação. Começou com fruto proibido. Você não deve comer dessa árvore. Tem 2 árvores no jardim que você não deve comer. A árvore do conhecimento, a árvore da vida e a do conhecimento do bem e do mal. Essas 2 árvores você não tem que mexer. Se você não mexer, tá tranquilo. Satanás sabota fazendo eles comerem daquele fruto ali. Depois Satanás começa a sabotar através dos filhos. E a partir daí a família já começa a ficar toda bagunçada. Isso aí dá pano pra manga, hein? Isso aí é outro estudo, hein? Dá muita coisa, dá muita coisa. Que aí a gente entra numa questão também, porque... Caramba, aí eu começo a indagar, fazer um monte de indagações, né? Eu também me indago o Senhor, eu leio a Bíblia, vou indagando. Porque eu acho assim, Wallace, Deus foi tão perfeito na sua criação que ele poderia muito bem colocar o homem já com a tendência a não pecar. Exatamente. Você não vai pecar, você não vai... Para que livre-arbítrio? Então ele cria o homem com livre-arbítrio, que é essa questão de você, cara, tá aí. Escolhe o que você quiser. Olha o que você quer fazer o seu achar. caminho aí, cara. Eu acho que é isso. Eu acho que isso é perfeito. Agora, existe uma outra questão também, que os teólogos vão dizer, mas será que Deus já não sabia que ele ia pecar, que ele ia escorregar? Por que botou a árvore do conhecimento, as 2 árvores? Será que não ia instigar isso dentro do homem? Uma curiosidade? Porque nós somos curiosos, cara. O teu pai chega pra você era moleque, eu era criança, meu pai chega pra você, nunca abre essa gaveta. Nunca abre essa Era gaveta. exatamente o que a gente ia Irmão, fazer. a gente vai ficar assim, o que tem aquela gaveta? Até um dia que a gente vai lá e vai abrir a gaveta. Só que aí é que, pra mim, vem o X da questão. Quando ele é tão bom, mas tão bom e nos ama tanto, ele tem um coração tão puro, tão repleto de amor, que ele acha que nós seremos fiéis a ele da mesma forma que ele nos é fiel. Claro, isso aí é... Então, quando ele coloca aquelas 2 árvores ali e fala pra você não mexer, ele tá achando que o teu nível de relacionamento é tão grande que você vai simplesmente fazer o que ele te determinou que não seja feito. Seria muito mais fácil eu virar e falar assim, ó, a partir de hoje, Deus, se eu sou eu, me poupo um pouquinho de trabalho, porque toda hora eu tenho que ficar tomando conta das besteiras que alguém faz, né? A partir de hoje, ó, extingue tudo, só tem eu e vocês vão prestar reverência só a mim. Chega, tô cansado, não quero mais trabalho, já fiz muita coisa por vocês esses anos, esses milhões de anos aí. Mas não, ainda assim, o amor dele é tão grande Ainda que ele assim. decide não se poupar e continuar revelando esse amor constante. E dentro de todas essas questões, a gente vê a diferença de postura dentro de relacionamento. Assim que eu me converti, teve um livro da Bíblia. Eu falei assim, cara, eu escuto tanta gente falar desse nome, eu escuto tanta gente falar desse personagem, eu preciso entender. Quando eu me peguei num processo perdendo algumas coisas, eu fui tentar entender de onde vinha aquela frase, a paciência de Jó. A paciência de Jó, não é possível. O que esse cara passou? O que esse cara viveu para as pessoas falarem que ele tinha uma paciência absurda? E dentro do livro de Jó, tem uma passagem para a gente fazer exatamente esse paralelo da sabedoria de Jó, a sabedoria que Jó teve no momento de dificuldade, para a falta de sabedoria de Adão. Adão, além da falta de sabedoria, essa questão de tentar se eximir da culpa. Tentar sair de fugir de atos e escolhas ou de situações. Lá no livro de Jó, também no capítulo 2, tem uma passagem que me chamou muita atenção quando eu li a primeira vez, que é versículos 9 e 10. Então disse sua esposa a ele, ainda retens sua integridade? Amaldiçoa a Deus e morre. Mas ele lhe disse, como costumam falar mulheres tolas, has falado tu. Se receberemos o bem da mão de Deus, não receberemos o mal? Em tudo isso não pecou Jó com seus lábios. Jó tinha plena noção de quem ele era.
Jó tinha plena noção de que ele não havia pecado. Jó tinha plena noção de que todos os dias ele se colocava na presença de Deus. Mas ele tinha plena noção do amor de Deus na vida dele. Isso aí. Perdi todos os meus bens, perdi todos os meus filhos, perdi tudo de mais valoroso que eu tinha. Só me sobrou o quê? O meu casamento. De valor hoje, só sobrou o meu casamento. E aquela ajudadora fiel que Deus me deu, me manda amaldiçoar o meu Deus. E a mulher ainda, porque ela era árabe, né? Ela tinha uma religião diferente, então... Olha, esse Deus teu aí, cara, já que você gosta tanto dele... Deixa eu te falar uma coisa, ele não presta morre. para nada não, olha o que você está passando. Mas ficou com ele até o final. Ficou. Temos que dar o braço a torcer. Ficou. Mas o que eu quero destacar aqui, pastor, não é a questão dela falar que ele deveria amaldiçoar o Deus. É a questão da postura e da sabedoria que ele teve ao se dirigir à esposa. Ele, em momento algum, ele resolve absorver aquelas palavras da mulher, coloca o Deus dele e o casamento dele em xeque, porque ele poderia muito bem fazer o seguinte: você quer saber de uma coisa? Você não aceita não, cara? Pô, então segue a tua vida pra lá, eu vou seguir a minha pra cá, seja feliz, arruma outro marido, faz o que você quiser fazer ou morre você. Vai lá pra cima do penhasco, amarra uma pedra no pescoço, se pendura no mar, faz o que você quiser fazer. Mas eu vou continuar servindo meu Deus. Mas não. Ele repreende a mulher dele com sabedoria, se mantém fiel a Deus e continua o caminho dele certinho. Depois Deus é fiel a ele e restitui tudo. E restitui tudo, com a mesma tudo em mulher. dobro. Com a mesma esposa. Com a mesma mulher. Então, o que nós temos visto hoje é essa falta de sabedoria do homem. Essa falta de conhecimento do homem de procurar na palavra o direcionamento para ele poder conduzir o casamento. Se hoje 80% dos homens que estão dentro das igrejas começarem a buscar dentro da palavra essa sabedoria, posso garantir que 100% dos casamentos vão ser recompensados e serão reestruturados. O problema todo é que eu quero ir à igreja, quero assistir o culto de domingo, quero fazer o gabinete com o pastor, mas ainda tenho a postura de Adão. Eu quero ter um casamento maravilhoso, um casamento próspero, mas com a postura de Adão. Vivendo da mesma forma que Adão viveu. Aí chega lá no gabinete do pastor Eldo. Pastor, olha só, não dá. Estou passando por um problema, essa infeliz aqui não quer nem mais botar minha janta, pastor. Essa infeliz não quer fazer nada, passa o dia inteiro assistindo novela. Aí o senhor vai perguntar assim, mas qual tem sido a sua postura? O que você tem feito? Qual o direcionamento que você tem dado à sua casa? Ah, pastor, já vai vir com essa conversa furada? Será que você tem sido o homem da tua casa? O líder? Porque assim, cara, essa conversa, cara, isso é para 3 programas, tá? Porque é grande, a coisa é grande. A gente está falando aqui de homem, e vou ser muito sincero, Wallace, está faltando homem hoje, hein? Estou falando homem. Homem de verdade, homem com postura. Com postura de homem. Porque a mulher quer ver isso, cara. A mulher quer ver um líder. A mulher quer ver um líder. E hoje o mundo mudou muito, cara. O mundo mudou muito hoje. Você tem uma ideia, eu tava dando uma olhada lá, até nas questões mesmo da saúde mental, e da parte da filosofia também. Você vê, a quantidade, só para pegar assim uma ideia, a quantidade de homens hoje, de famílias hoje, que tem mais de 3 filhos, cara, diminuiu muito. Hoje é difícil você arrumar uma família que tenha mais de 2 filhos. De 2 filhos. Então, a família mudou. A estrutura da família está mudando. O pensamento do homem mudou, o pensamento da mulher mudou. Quer ver uma coisa interessante também? Antigamente, assim, você via várias famílias. Pô, lá em casa eram 3 homens. Eu tinha no colégio, tinham 5. Família que tinham 6, 7, 3, 4. Tinha muito. Raramente tinha um filho. Então, a família está mudando. A maioria das concessionárias hoje
que a quantidade de carros novos que saem, 70% são mulheres que estão tirando de carro. As contas bancárias novas de bancos, contas novas que estão sendo abertas, são mulheres que estão abrindo. Então, assim, as mulheres, elas estão, como diz por aí, elas estão... aquela questão do empoderamento, elas querem o poder. E elas estão conseguindo esse poder. Mas está faltando alguma coisa do lado delas. Sim, mas olha só... Sim, mas olha só. Por outro lado, existe uma outra coisa questão. Elas querem o poder, sim. Elas estão conquistando? Estão conquistando. Eu até falei com um amigo meu um dia desse, que eu sou cristão desde que eu nasci, que eu sou cristão. Então, a gente... Cara, na década de 70, 80, mulher no ministério, você não tinha. Porque vem aquela questão toda das cartas de Paulo a Timóteo, de Coríntios, de Romanos, que ele aconselha, olha, não coloque a mulher para instruir, não coloque a mulher para ensinar, não coloque a mulher na frente do ministério. Eu até lamento Paulo ter dito isso. Mas existia toda uma questão cultural. Toda uma questão cultural. O judaísmo é muito machista. Entendeu? Tudo bem, a gente passou por cima disso. Hoje tem mulheres aí que são sensacionais, fantásticas. Né? Excelente São pregadora. apóstolas, bispas, pastoras, missionárias, sabe, diaconisas tem um monte. Então, assim, quebramos esse paradigma. Mas a mulher, ela quer ver um homem dentro de casa. Não é porque ela empoderou que ela vai tomar a posição do homem, não. Ela quer ver um homem dentro de casa. Ela empoderou, ela tem hoje um cargo, que às vezes o cargo ela ganha até mais que um homem. Você vê, hoje minha esposa ganha mais que eu, estou desempregado. Às vezes eu brinco com minha esposa em casa, eu quero mais que você ganhe mais do que eu vou ficar em casa, eu cuido da casa, Exatamente, eu faço faxina. Mas isso não muda. Assim, é isso que eu estou tentando dizer. Não é que a mulher ela quer estar acima do homem. Não, eu acho que isso aí... sim, existe um outro pensamento de mulheres que querem mesmo, não, mas eu acho que na grande maioria a mulher quer ver um homem dentro de casa, ela olha para o homem e quer ver essa questão da segurança, o homem passando uma segurança, o homem tomando a postura de decidir, de proteger ela, entendeu? Como está na Bíblia, porque a autoridade, é isso que a gente está falando, existe uma diferença entre autoridade e autoritarismo, né? Autoridade e autoritarismo. Dentro das igrejas evangélicas hoje, o Wallace, infelizmente, existem muitos líderes, pastores, diáconos, presbíteros, que são autoritaristas. Eles praticam autoritarismo dentro de casa, que batem suas esposas, que submetem elas a serviço escravo, baseado em quê? E vão na palavra, cara. E as mulheres, olha, elas vão ler aquilo ali e fechou o assunto. Eu já peguei algumas questões dessas lá na igreja. Então, assim, é autoridade, não é autoritarismo. O que é autoridade? É a mulher, ela vê no marido essa questão do, cara, ele vai me ajudar, ele está aqui para me proteger, ele é meu amigo. Uma das coisas que a gente vive lá em casa, dentro de todas essas questões, é o seguinte. Lá em casa não existe o meu salário, o seu salário. Até tudo porque junto. a casa não é minha, a casa não é sua. A casa é nossa. As dívidas não são minhas, as dívidas não são suas. As dívidas são nossas. Então, tudo isso é decidido dentro de uma conversa. Todas as decisões que eu tomo hoje, tem até colegas que riem da minha cara quando... Pô, irmão, vamos em tal lugar... Deixa eu conversar com minha esposa primeiro. Eu tenho que ver com ela, porque a parte da finança da casa, quem cuida é ela, porque eu sou descontrolado. Se deixar dinheiro na minha mão, eu sou pior do que madame, eu saio gastando de qualquer jeito. Então eu preciso desse freio. Mas eu chego lá, ó, tá aqui. Eu sei todas as contas que tem para pagar e vamos sentar. Chega no final do mês, a gente já senta para planejar o que vai ser o nosso mês seguinte. Mas eu não deixo das decisões mais importantes puxar a rédea para mim. Essas decisões cabem a mim. A Bíblia ela diz que a mulher cabe a sabedoria, mas o homem cabe a provisão. Então eu tenho que prover. Eu entendo que é obrigação minha prover o alimento, prover o teto e prover a segurança da minha família. Mas a segurança não é só aquela segurança de ninguém entrar no meu quintal, de ninguém fazer nada com minha esposa, com meus filhos, não. É a segurança de uma maneira em geral.
Eu preciso fazer ela entender que ali do lado dela existe um companheiro para qualquer momento Isso de aí. dificuldade. Até espiritualmente falando, né, também. Questão de oração. Isso é outra coisa, outro mito que algumas pessoas criaram dentro da igreja, que é a mulher que tem que dobrar o joelho dela e orar. Ah, é obrigação da mulher orar pelo filho, é obrigação da mulher orar pelo casamento, orar pela casa. Não, não é. Não é. Se fosse assim, lá atrás, em Êxodo, pega uma mulher no meio do povo ali, ó, a partir de hoje você que vai ser a sacerdote, a principal, você vai ser a sacerdotisa, você que vai fazer os sacrifícios, as suas filhas, isso vai ser passado de geração em geração, de você para as suas filhas, das suas filhas. E não foi assim. Todos os sacerdotes constituídos foram homens. Aos homens foi dado esse dom da profecia. Então, como que hoje eu vou pegar e vou tirar de mim essa responsabilidade? Mais uma vez, a gente volta na postura de Adão. Ao invés da gente tentar ser o último Adão, tentar ser Jesus Cristo, tentar imitar Jesus Cristo, hoje eu estou imitando Adão lá no começo da história. Eu estou tirando de cima de mim essa responsabilidade e atribuindo essa responsabilidade à minha esposa. Eu sou a coluna da casa. Eu tenho que manter a minha casa de pé. Sou eu que tenho que chegar ali e abençoar minha esposa, abençoar meus filhos, abençoar a minha família. E não o contrário, eu não tenho que depender só da minha esposa. Ah, mas existe um mover de Deus hoje, onde Deus está movimentando as mulheres, para as mulheres acordarem de madrugada para orar pela sua família. Está acontecendo porque nós somos preguiçosos. O homem está se fazendo preguiçoso, o homem não quer se dar o trabalho de acordar de madrugada, pegar a sua Bíblia, ir para a sala, ajoelhar no pé da sua cama e orar. Essa é a realidade. E isso é cultural, né? Porque desde que eu me entendo por gente dentro da igreja, são sempre as irmãzinhas de oração. São as irmãs que fazem os cultos de oração, né? Os chás de oração. Ah, hoje vai ter o culto de oração. Você vai lá no culto, só tem mulher. Hoje, poucas igrejas existem que têm um movimento dos homens consolidados dentro da igreja. Parece que os homens entendem, isso também por uma cultura machista que a gente cultural. vive, que o homem acha que o fato dele trabalhar e sustentar a casa já é muito. É. Então a mulher está em casa, como se o trabalho de casa não valesse nada, ela está em casa, ela está à toa. Então deixa que ela vai fazer isso tudo aí. Isso é parte da mulher cuidar. E poucas igrejas a gente vê movimento dos homens consolidados, movimentos grandes. Isso eu aproveito até esse momento para poder chamar a atenção, dar um puxãozinho de orelha. Vamos movimentar, rapaziada. Vamos movimentar, vamos para dentro da igreja. É vergonhoso você chegar num culto de mulheres e o culto de mulheres está lotado, as mulheres fazendo tudo. Aí você marca um culto de homens, aparece 5, 6. Não, você marca o de homem, vai 6. Você marca o futebol, vai 15. Aí depois o cara quer virar e falar assim, ó, eu não sei o que está acontecendo com o meu casamento, que eu não... meu filho não me obedece, minha mulher não me ajuda, só me critica, eu peço para fazer uma comida diferente, ela não quer, não tem um carinho, minha esposa não me abraça. Pois é. Mas o que ele está fazendo para mudar isso tudo? Não faz nada. Rapaz, até tava... É uma coisa engraçada, porque a gente é muito machista mesmo, né? O homem é machista demais. E aí, isso acontece com todo mundo, acontece comigo também. Às vezes eu tô com a Rosângela lá em casa, né? Aí eu falo para ela assim, pô, Rosângela, vamos fazer um negocinho aí. É engraçado você. Pô, de manhã você me deu um fora, agora de manhã você quer um negocinho, você quer um carinho, quer uma paixão, né? Você quer um negocinho. Você não regou a planta agora de manhã, agora à noite você quer comer o fruto? Eu falei assim, quero. Eu falei, não vai ter não, filho. Não vai ter, não. Quer dizer, a mulher é muito mais exigente nessa parte, né? O homem se satisfaz com pouca coisa. Eu costumo falar assim, bem chulo, sendo bem chulo. Não sei se eu posso ser, mas o homem são duas coisas que já satisfaz um homem. Barriga cheia e saco vazio. Exatamente desse jeito. Sendo assim, o mais simples e sem ofender ninguém. O mais objetivo. Barriga cheia e saco vazio. Então, assim, isso aí satisfaz um homem de uma maneira geral.
Mas assim, nós que somos homens de Deus, que a gente entende a palavra, cara, é muito mais que isso, né, cara? É muito mais que isso. E a mulher, ela tem que ser tratada com muito mais zelo, né, cara? Muito mais respeito. Quando a gente entra nessa seara do zelo, do cuidado, isso aí Paulo já fala. Quando ele... Isso aí eu tinha deixado até mais lá pro finalzinho. Mas quando a gente chega lá em 1 Coríntios 11, a partir do versículo 3. Mas eu quero que saibas que a cabeça de todo homem é Cristo e a cabeça de toda mulher é o homem. E a cabeça de Cristo é Deus. Isso aí, é uma hierarquia, né? Tem toda uma hierarquia. Você viu uma hierarquia. Aí eu acho que eu sou o cabeça da casa, porque está escrito ali, porque Paulo falou lá em Coríntios, eu sou o cabeça da casa. Mas será que eu estou sendo cabeça da casa direcionado por Deus? Será que eu estou sendo direcionado por Cristo? Ou será que eu estou sendo cabeça da casa só por conta desse autoritarismo? Isso aí. Será? E aí? Cadê? Aí cabe aquele texto que sempre é falado na Santa Ceia, também do que é retirado do texto de Coríntios. Examinai-te, pois, a ti mesmo. Vamos lá, eu vou me examinar. Examina-te, pois, a si mesmo e depois participa da ceia. Participa da ceia. E aí, nessa parte é interessante que ele nem fala assim, examine-se, pois, o homem a si mesmo, e se encontrar algum erro, não participa da ceia. Não, examina. E depois participa. Peça perdão, se conserta e depois participa. Aí eu vou lá. Se eu tô comparando o meu relacionamento, o meu casamento com o relacionamento de Cristo com a igreja, de Cristo com a noiva, então eu tenho que levar tudo isso ao pé da letra, inclusive a ceia. Isso aí. Aí eu quero chegar ali de manhã, como o senhor mesmo falou, eu vou chegar lá de manhã, eu vou arrumar todo aquele escarcéu, vou brigar com a mulher, vou ofender, E de vou noite... falar. Aí de noite eu quero tomar ceia? Não dá, né, filho? Cadê, Examina cadê o meu exame? Não tem exame. Cheguei perto da minha esposa. Poxa, meu irmão. Desculpa aí. Sei que eu fui grosso. Não deveria. Mas é que eu tô com a minha cabeça meio atribulada, tô passando por uma série de problemas. Pô, me perdoa. É isso aí mesmo. Houve o exame? Não houve. Aí, depois... William, tem uma... Ó, chama o William, né, que ele tem uma... Tem pergunta? Tem umas... Tem comentários. Tem umas perguntas, então... Tem várias? Tem alguns comentários, vamos lá. Então vamos lá. Vamos por parte, hein, William? Pega leve, William. Ok. Primeira vem da Daniele. Olá, sou de Inoã e não sou cristã, mas fiquei curiosa com como vocês interpretam a submissão da mulher para com o seu marido. Isso é uma crítica ou é um... Eu acho que é um elogio. Prefiro entender como É uma elogio. crítica ou um elogio? Foi uma pergunta mesmo. Como Vocês enxergam Como você enxerga o que? a submissão que deveria ser feita? Então, Acho que foi isso que é entendi. Daniele? Daniele. Então, Daniele, a gente até falou sobre isso aqui. Eu enxergo essa submissão como algo... Essa diferença entre autoridade e autoritarismo. Tá? Tem muitos cristãos hoje que pegam a Bíblia, infelizmente, e são machistas, até hoje, e pegam isso aí para escravizar a mulher dentro de casa. Escraviza suas mulheres dentro de casa. E são religiosos, fazem parte de uma comunidade, de uma igreja. Tá? Mas o que eu entendo e o que a gente tá debatendo aqui é essa questão de uma autoridade dessa hierarquia. Mas é uma hierarquia, cara, de leveza, sabe? Da mulher enxergar em mim um porto seguro, um protetor, um amigo, uma pessoa que a gente pode dividir as questões, dividir as dúvidas. Como você falou aí, dividir as finanças, dividir a educação dos filhos, né? Dividir sonhos, compartilhar sonhos. É isso. Entendeu? A mulher, ela pode, que a gente falou assim, a mulher ela pode até alcançar esse empoderamento que hoje está na moda, a mulher é empoderada, ela quer os melhores empregos, sim, ela quer ter um destaque, sim, ela pode ter, mas ela quer ver no marido essa autoridade. E como eu falei lá no começo, eu comecei a pegar essa palavra submissão e preferi separar Submissão. missão como uma missão menor, uma missão um pouco abaixo
Ou que é seja, minha. cada um, tanto a mulher como o homem, tem uma missão. Uma missão. O homem tem uma missão, a mulher tem uma missão. A mulher tem uma missão. Entendeu? E essas duas missões Se se encaixam. completam. Se completam. Isso aí, Daniele, entendeu? Essas duas missões se completam. E aí, quando elas se encontram, o casamento ele flui, cara, e vai embora. Entendeu? Exatamente. Entendeu, Daniele? Espero que tenha aí... Eu senti que a pergunta também teve Teve uma alfinetada, Uma pequena, né? uma Não, pequena. com certeza, Tudo com bem. certeza. Mas vamos lá, Mas espero vamos lá. que tenha respondido a sua pergunta. Fábio Costa, boa noite. Como já vi gente na igreja com essa postura de achar que o lugar da mulher é lavando a louça, hein? Esse programa está muito bom, porque me fez repensar sobre como devemos tratar as nossas esposas. Pois é, cara, é isso aí. Estamos conseguindo alcançar o objetivo, né? É isso aí. Olha, Causar essa reflexão, né? minha esposa, se você conhece ela, você se apaixona por ela, cara. Porque ela, assim, como... Eu sou um pouco já meio tímido, mas ela faz amizade rápido. Se ela tá numa fila, assim, de supermercado, ela já faz amizade com todo mundo. E passa receita de bolo, de comida. Ela faz a festa, eu fico lá, meu Deus, que é isso, cara? Entendeu? Mas ela lá em casa, ela é Você vai lavar a louça, eu tenho que lavar a louça. Meu filho, você vai lavar a louça, você vai varrer a casa. E você vai fazer isso. Meu carro ficou ruim agora uma semana, meu carro ficou na oficina. Você vai lavar, você vai cortar grama, você vai fazer isso aí, você vai varrer a casa, você vai me ajudar. Não vai ficar aqui em casa de bobeira, não, hein? Mas essa é a questão, entendeu? E eu não me senti ofendido por isso. Eu não senti que minha autoridade foi corrompida por causa disso. Não. Eu acho que essa é Entendeu? uma grande falha do homem, né? Boa parte dos homens hoje entendem que ele se submeter à mulher, se submeter a um pedido da mulher, faz com que a autoridade dele seja extinta. Seja menos homem, vai se sentir menos homem, menos macho. Então, assim, eu acho que está muito dentro da gente também essa questão do machismo. É cultural, gente. Isso é muito cultural. E isso, aos poucos, vai caindo. Eu sei que é difícil, é complicado. Mas, aos poucos, tem que cair. Manda outra aí, seu William. Vamos ver. Peraí. Tô lendo aqui. Ok. Mônica Azevedo, olha que é um textão. Vamos lá. Eita. Nessa perspectiva de só termos mulheres de oração, é que vemos o despertar das Déboras. Isso aí, desperta a Débora. Desperta Débora, obrigado. E ela continua aqui. Submissão, para mim, é estar debaixo da mesma missão. Se o meu esposo e eu estivermos debaixo da mesma visão, propósito e etc., não há problema nenhum em termos um homem como chefe do lar. O problema é que as mulheres querem estar acima do homem. Qual o nome dessa irmã? Mônica Azevedo. Mônica Azevedo, um abraço aí, Mônica. É exatamente isso. O projeto Desperta Débora é um projeto que nasceu justamente nessa questão aí das mulheres estarem mais engajadas nessa questão da oração. Então, o projeto Desperta Débora é mães de joelho e filhos de pé. Quando as mães estão de joelho, os filhos se mantêm de pé. Então, isso é muito legal. Então, assim, é essa questão mesmo, entendeu? Que a gente tem debatido aqui. Eu acho que... Fala aí, mano. Essa questão que ela colocou sobre os dois se colocarem no mesmo patamar, nessa divisão isso da que eu missão. queria lembrar, exatamente isso. Essa divisão de missões, Isso. de cada um entender o seu lugar dentro do lar e ali as tarefas serem somadas. Cara, isso é sensacional. O resultado lá na frente É fantástico. é fantástico. Quem que mandou essa pergunta aí, ô William? Foi a Mônica? Foi Mônica Azevedo. Então, Mônica, é interessante porque agora eu estava justamente tentando lembrar isso aí, o Wallace me refrescou aqui. Essa palavra cônjuge, né, que vem de casamento, ela tem um antecessor que ela vem do radical jugo, que é o jugo do boi, né, aquele jugo que boi em boi, para carregar uma carroça às vezes muito pesada, que são dois bois puxando uma carroça. A questão do jugo Então coloca o jugo. Então o jugo é o seguinte, aí vem a questão do jugo desigual. A questão do jugo é o seguinte: se os dois andarem juntos, a carroça vai chegar no lugar. Tinha a questão da altura do jugo, que Então tinha que ser um boi perfeito, os dois dois iguais, da bois mesma da mesma altura. altura, para que o jugo fosse perfeito. Então olha só que exemplo, essa questão do jugo que originou a palavra cônjuge. Quando os dois estão andando na mesma direção, no mesmo sentido, no mesmo nível
espiritual, pensando, olhando para o futuro, sonhando juntos, meu irmão, a carroça vai chegar no lugar. E o mais importante, com tudo que ela deveria carregar junto, sem Exatamente. transbordar nada, sem cair nada, E sem ninguém deixar levar nada, mais peso ou menos peso. sem deixar nada pelo caminho. Nada pelo caminho. Ou seja, a mulher não vai carregar mais peso que o homem, O peso vai ser totalmente dividido. o peso vai ser dividido. Entendeu, Mônica? Então, isso aí é perfeito. Obrigado aí pela sua participação aí. Tem outra, William? Não? Pô, então é isso aí. Perfeito. Tá vendo? Fui acabar de falar. Não, é isso aí mesmo. Então, vamos lá, chegou, a gente responde. Chegou e a gente responde. Não disse quem é. Ficamos no aguardo se a pessoa vai se pronunciar. Só consegui acessar esse programa agora. Que Deus abençoe esse programa. O pastor Eldo e o sargento Wallace. Amém. Isso aí, amém. Estamos sob bênção. Estamos bem seguros aqui nessa noite. Proteção de Deus e do sargento Alan. Estou me sentindo bem mais seguro, hein? Então, confesso a você. Eu estou no Rio de Janeiro, tá certo que eu estou em Maricá, mas estou aqui hoje, estou bem seguro. Então, Mas, assim, é muito legal essa questão, cara, do cônjuge, do jugo, né? E da gente dividir isso aí. Tem que estar bem dividido, cara. tem que ser parelho. Tem que Isso ser aí. pau a pau, né? Como a gente fala fora. E dentro disso aí, pastor, quando foi citado essas questões, a gente mais uma vez se remete lá na carta de Paulo aos Coríntios. Quando ele começa, dando continuidade ao que a gente citou antes, quando ele fala: esposas, cada uma de vós respeitai ao vosso marido, porquanto sois submissas ao Senhor, porque o marido é o cabeça da esposa, assim como Cristo é o cabeça da igreja, que é o seu corpo, do qual ele é o Salvador. Assim como a igreja está sujeita a Cristo, de igual modo as esposas estejam em tudo sujeitas aos seus próprios maridos. Maridos, cada um de vós amai a vossa esposa, assim como Cristo amou a sua igreja e sacrificou-se por ela. Vou dar uma pausa aqui. Minha esposa tem que ser submissa a mim. Eu estou amando minha esposa como Cristo amou a igreja? Cristo se sacrificou pela igreja. Foi colocado, foi chicoteado, carregou um peso absurdo daquela cruz, foi humilhado durante todo o caminho que ele fez. Da via dolorosa. Sentiu sede, deram vinagre a ele. Cravos nas mãos, cravos nos pés. Debocharam dele. Você não diz que você é o rei? Então toma aqui sua coroa. Colocaram uma coroa de espinho nele. Tudo isso pela noiva. Tudo isso ele passou pela noiva. Aí vem o cara que não faz um carinho na esposa, que não dá um bom dia, que trata a esposa como empregada e quer que a esposa dele seja submissa. Como é que pode isso? Infelizmente, Wallace. Tem uma pergunta aí, ô William? Na verdade, é um complemento do último que eu Então falei. vamos lá. Que não tinha dito o nome, mas ele falou mais uma aqui, acho que agora... Né? Sou eu. O pastor me conhece muito bem. Acho que a gente já sabe já quem é, cadeira cativa aqui. Meu pai. Isso aí. Isso aí, legal. Um abraço, Ele pai. tá Um em beijo. todos os programas, Tá em né? todos, tá em todos. Meu patrocinador. E tem mais um aqui agora, e também não disse quem é, mas vamos lá. É fácil se submeter a um homem que te ama como Deus te ama, porque tudo o que ele fizer será a imagem do amor de Deus. O problema é que muitos homens querem a submissão da mulher, mas não querem ter o comportamento da entrega como Deus tem pela igreja. É isso aí. Exatamente o que a gente estava falando nesse momento. É exatamente isso. O homem ele quer só esse papel da submissão. Mas se a gente começa a se colocar como Cristo, a grande realidade é, eu como cristão sou um pequeno Cristo. Eu sou um seguidor de Cristo. O meu objetivo é ser o mais semelhante possível de Cristo. Mas será que eu estou pronto para dar minha vida pela minha noiva? Será que eu estou pronto para, na hora que chegar
lá no juízo, lá na hora de prestar contas, eu fazer o que está escrito em Efésios 5, de eu prestar contas e devolver a minha esposa sem mancha, sem mácula, mas acima de tudo santa e perfeita? Será que eu estou pronto para chegar lá e falar, na hora que Deus me perguntar, e aí, Wallace, como é que estavam as coisas? Como é que você tratou a sua esposa? Ah, não foi legal não, minha esposa é chata pra caraca. Teve hora que eu sacudi, garrei, botei de cabeça pra baixo, sentei lá na frente da televisão pra ver meu jogo e não tava nem aí pro que ela queria. Ficava o tempo inteiro fazendo ela de empregada pra trazer meu copo de Coca-Cola, porque eu não queria levantar porque ainda não tava no intervalo do jogo. Será? E aí, como é que vai ser essa prestação de contas, pastor? Pois é. Complicado, hein? Como é que vai ser essa prestação de contas? Então, quando a gente lê esse texto de Efésios, a gente só se apega a essa questão da submissão da mulher. Só a questão da submissão da mulher. O papel da mulher é fácil. Ser submissa, qualquer um é. A gente, dentro do militarismo, a gente é colocado, é obrigado a se colocar em papel de submissão constante. Eu tenho meu superior hierárquico, onde em determinados momentos eu só posso falar sim, senhor, não, senhor. Então eu sou extremamente submisso. Mas quando eu venho para o meu casamento, o papel do homem é o fardo mais pesado que eu tenho que carregar. Eu, como um homem dentro de um casamento, eu tenho que ser de verdade a imagem e semelhança de Cristo. Eu tenho que tratar a minha esposa de uma maneira que seria a mesma maneira que Cristo ia tratar a igreja dele. Se Cristo volta hoje, como que eu, como cristão, vou devolver a Cristo a igreja dele? Pois é. Como é que eu tratei a noiva de Cristo? Sabe? Então, como é que eu tratei a minha esposa? Ah, isso é surreal. Mas infelizmente, né? Agora você imagina a quantidade de mulheres dentro das igrejas, tá? Vamos falar do nosso contexto aqui de igreja, de mulheres que estão extremamente submissas aos seus maridos. Elas apanham dos maridos, que às vezes são líderes de igreja, e continuam no casamento já há muitos anos, estão nessa situação. Por quê? Porque tem medo de perder a casa, de perder a comida, porque se sujeitaram a essa questão a vida inteira, não se cuidaram, não tem emprego, não estudaram, não fizeram emprego, se sujeitaram. Cara, é uma escravidão. Isso é uma vida análoga até à escravidão, né? É uma mulher escrava. Porque ela está na mão desse homem. Ela trabalha por um teto e por comida. Por comida. Só, e mais nada. E nada. E ainda olha só, aí vem uma coisa pior, cara. Porque a gente vê isso lá no gabinete. Às vezes a gente pega a casa assim. Na palavra, o marido sujeita ela na palavra, dizendo assim, vó, se você não fizer isso, está errado, tá? Porque Paulo falou isso aqui. Porque eu posso, cara, usar a palavra e ser um coronel de igreja, ser um pastor coronel de igreja, e botar as ovelhas todas na minha mão e eu escravizar as ovelhas da minha igreja. A na gente palavra. sabe que tem muitos por aí. Na palavra. Entendeu? Na palavra. Agora, dá trabalho, meu irmão, você estudar a palavra. Dá trabalho você estudar a Bíblia. Dá trabalho você abrir, você falar, não, cara, não é bem isso aqui, não. Não é bem isso aqui, não. Olha, Wallace, chegamos ao fim de mais um programa. Caramba. E faltou tempo para não, eu estou falando, esse assunto aqui é um assunto complicado, um assunto denso. A gente vai falando, vai entrando um assunto por dentro do outro, e hoje tivemos muitas participações. Mas é isso, pessoal. Eu queria agradecer a todos aí pelas colaborações aí, que são muito importantes, tá bom? O Wallace vai estar vindo aqui outras vezes para a gente falar sobre outros assuntos, né? Esse assunto de casamento aí, a gente pode até voltar mais para frente aí para falar. Vamos lá. Tá bom? Tem mais alguma coisa aí, William? Não, só um parecer rápido aqui. Vocês comentaram que iria dar muitos comentários e deu mesmo. Pô, deu mesmo, cara. Tô falando, cara. Isso aí instiga, né? Instiga. E eu queria que a mulherada estivesse falando mais aí, sentando pau mesmo aí, acho que cara. elas ficaram tímidas, ficaram com vergonha de descer a madeira na Elas gente. ficaram com pena da gente. Elas ficaram com pena da gente. Com toda certeza. Mas assim, amém, irmãs. E amém. Obrigado, inclusive, pela consideração.
Mas da próxima vez não precisa ter pena, não. Mete pau mesmo, que a gente está aqui para... Desce o sarrafo. A gente pega isso aí e a gente esclarece algumas coisas, né? Aqui também não tem nenhum santinho, não, tá? A minha esposa também desce sarrafo em mim, ela pega firme, eu procuro ser um marido bom, procuro ser um marido exemplar, mas eu tenho as minhas falhas também. Todos nós temos, inclusive... Mo, te amo, ela deve estar assistindo Aí, o programa. tá vendo aí? Te amo. E daqui a pouquinho a gente tá em casa para conversar, para você brigar comigo. Isso aí, eu já lavei minha cota de louça hoje, tá? Hoje eu fiquei em casa, não dei muito trabalho, tá bom? E logo mais eu tô em casa também, Rosângela. Um abraço, um beijo e eu te amo, tá bom? É isso aí, pessoal. Que Deus abençoe a todos. Eu queria fazer uma oração aqui para fechar. Espero que vocês tenham gostado do programa e nos encontramos no próximo programa aí na segunda-feira, Encontros que Transformam, tá bom? Vamos orar então, Wallace? Amém? Vamos lá. Amém. Senhor, muito obrigado, Pai, pelo teu cuidado, muito obrigado pela tua boa mão sobre nós, obrigado pela condução desse programa, um assunto tão importante, né, Jesus? E a gente sendo guiado aqui, conduzido pelo Espírito Santo, um tempo tão curto, mas espero que tenha ajudado algumas pessoas aí, Pai, os homens, as mulheres, casais. Espero que esse programa que está sendo assistido por algumas pessoas e vai ser assistido por outras pessoas também, possam ajudar, Pai, a casais, possam ajudar homens e mulheres também. Que a tua boa mão esteja com cada um que está assistindo esse programa, com cada homem, cada mulher, cada família, e que o Senhor nos dê aí uma noite abençoada, Senhor, na tua presença. Pai, é o que nós te pedimos no teu nome, no nome de Jesus. Amém. Wallace, muito obrigado aí mais uma vez. Estamos à disposição. Sempre Dá um precisar. abraço lá na Helena. Aqui. Vai nascer, seu filho já vai dar... Já nasce em maio. Nasce em Do maio meado agora. pro final de maio. Já está na expectativa aí, né? Só correria. Só correria. Daqui a pouco vem Samuelzinho. Dorme bastante, porque daqui a pouco ele está aí, né? Meu irmão, muito obrigado, meus irmãos. Que Deus abençoe e até o próximo programa Encontros que Transformam. Você viu na TV Ondas Play o programa Encontros que Transformam. Apresentação: Pastor Eldo Matos. Realização: Igreja Evangélica Ministério Aliança com Deus em Itaipuaçu, Maricá, Rio de Janeiro.